a gente não é tão boa em algo, tá? Então, é disso que eu quero falar. Vocês estão vendo os slides. Então, o que eu quero te falar hoje é da base de toda a mudança, né? Qual é a base dessa mudança? O que é que você hoje precisa mudar na sua vida? Não sou eu quem vou te falar, mas você tem que saber. E eu tenho certeza que você sabe, porque tem um incômodo. Você tem algo que está te incomodando aí. Você tem algo que está aí mexendo com você, né? Você tem algo que você tenta, tenta, tenta e você escorrega. Que você vai lá de novo. Tenta, tenta, tenta e escorrega. E aí a grande transformação que você precisa não vem. Por quê? Porque você tentou, mas você escorregou, 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 e aí você deixou de tentar. Ou você tentou, mas você tentou pouco. Você tentou um dia, você tentou dois, e você escorregou. E aí você deixa de tentar, você não foi. Ou você até deu certo, que às vezes dá muito certo, né? Deu super certo, mas eu deixei de fazer. Por quê? Porque eu não tenho disciplina, né? Porque eu não tenho gana o suficiente para fazer todos os dias. Então vamos lá. Vocês estão vendo os slides? Só me fala se vocês estão vendo, tá? Nós vamos falar então da base de toda a mudança. E eu quero que você faça as anotações que são pertinentes. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão vendo os slides aí? Sim, Ah, então tá. Então, vocês estão conectadas aqui comigo? Eu vou falar. Eu quero vocês eu começando a entrar aqui de câmera aberta, viu? Para eu ver vocês. Não é possível, não é hora de você fazer nada, tá? Não vai me fazer presente arrumar aqui. cama, não vai ficar arrumando, fazendo arroz, nada. Para tudo e escuta o que eu vou te falar, senão também não faz sentido nenhum você está aqui na aula. Então vamos lá, a base de toda mudança. A gente precisa entender que para a gente mudar, a gente precisa de microcomportamentos. Vocês lembram disso? A gente precisa de pequenos comportamentos que a gente vai fazer todos os dias. Só que a gente tem uma meleca que chama mecanismos de autossabotagem, tá? Então nós vamos falar um pouquinho, né, nós vamos falar disso, né? Essa semana nós vamos falar. Hoje eu queria passar para você duas aulas aí, não sei se eu vou conseguir, mas eu queria pelo menos falar disso. Mas vamos começar, tá? Não sei onde eu vou conseguir, a gente só tem até as 10, e não sei até onde nós vamos chegar, mas nós precisamos começar, né? Como eu disse, é algo que tem me incomodado há tempo, e quando eu tenho a possibilidade de conversar com vocês, eu falo, eu não sei o porquê, tá? Que a gente, por que que eu demorei tanto para trazer isso de novo aqui para vocês, ó, os slides estão aqui. Não tá passando slide já tá nenhum, tá? Só eu tô falando tudo isso aqui da minha cabeça mesmo. Então, o que que a gente agora vai passar o primeiro? Primeira coisa que a gente tem que entender, tá? Para de ver rede social e se basear ou querer direcionar a sua vida baseado no que está na rede social. A gente precisa entender definitivamente que o que está na rede social ali de todo mundo, no meu, no da Grazi, no da Kátia, no da Helenilde, no da Andréa, no da Dalva, no da Hélio, da Eliana, é o cume. O que está lá, gente, é aquilo que você já atingiu. Você não coloca na sua rede social o processo. Ninguém coloca na rede social o desgaste que teve, né? A doença no meio. Ninguém coloca, é muito difícil as pessoas colocarem isso. As pessoas colocam o cume, as pessoas colocam as conquistas. Nós fazemos isso. As pessoas que a gente segue também fazem isso. Então, ali não estão as suas dores, tá? Na viagem das Maldivas, eu encontrei uma pessoa. Vou parar de gravar aqui para contar isso para vocês. Pronto. E aí, a gente não coloca, na rede social, a gente não coloca os processos dolorosos da nossa vida, né? A grande maioria de nós não faz isso. Salvo raras exceções, quando a gente vê uma Fabiana Justus, que expõe algumas coisas na rede social, mas vocês podem ter certeza que os processos mais dolorosos aí ela não está expondo de tudo que ela está passando, por exemplo, por conta da doença e etc e tal. Então, gente, se você está se baseando
né, numa rede social, para querer chegar onde você quer chegar, ou para querer se transformar na pessoa que você quer ter, ou para alcançar o projeto de vida que você quer, você já esquece, tá? Porque esquece, sai de lá. E eu já cansei de falar isso para muitas de vocês e a grande maioria nunca me ouviu, tá? Então, primeiro é isso. Porque quando você tá muito focado nisso, isso te gera ansiedade, isso te gera frustração, isso te gera baixa autoestima, tá? Porque você só tá se baseando naquilo que você tá vendo ali, tá? Vamos lá. Somos resultados de defeitos e virtudes reforçados pelo nosso comportamento. É isso que nós somos. A Tatiana é resultado de defeito e de virtude que ela reforça todos os dias nas coisas que ela faz. Tudo bem? Esse é o resultado da minha mente, é o resultado do meu corpo, é o resultado das minhas ações, é o resultado dos meus próprios resultados, é aquilo que eu faço no meu dia a dia. No dia a dia, nós alimentamos virtudes e nós alimentamos também defeitos. Então, o que que nós precisamos realmente? O que é que está no nosso controle? Os nossos microcomportamentos. É aquilo que a gente faz todos os dias. São as nossas escolhas diárias. É a escolha que eu escolhi a hora que eu vou acordar. Eu escolhi como vai ser o meu dia. Eu escolhi como é que eu vou me posicionar perante aquele dia. Ontem eu até anotei uma coisa que foi o pastor que falou e que ele quis dizer assim: pobre da pessoa, triste da pessoa, né? Que deixa com que os outros determinem os seus, como é que vai ser o seu dia. Triste das pessoas, pobre das pessoas que determinam como será e deixam os outros determinarem como é que vai ser o seu dia. O pastor falou isso, não sou eu. Não deixe que as pessoas determinem o seu dia. Seja essa pessoa quem for. É teu marido, é tua esposa, é o teu filho, é tua filha, é tua irmã, tua mãe, tá? Então, assim, não deixe. Às vezes você tá fazendo isso. Tá? E você tá fazendo isso? Ah, Tati, mas eu faço isso de vez em quando. Mas aí é que tá. Para você ter a transformação que você precisa, você tem que atuar diariamente. Você tem que transformar, você tem que ter controle, saber que tem controle sobre os seus comportamentos diariamente. Se você economizar só hoje, você nunca vai ser uma milionária. Se você se alimentar saudável só hoje, você não vai ser uma pessoa saudável. Se você se exercitar só hoje, você não vai ser uma pessoa que faz atividade física periodicamente, né? Se você treinar o seu time só hoje, você não vai ter um time apto a desenvolver o negócio. Então, vocês entenderam? Então, não há nada na vida adianta eu fazer pouco. Nada adianta. O que adianta é eu fazer com constância e com consistência. Isso adianta. E aí não precisa ser grande. Eu que não economizo nada, né? Vou começar a economizar R$ 100 por dia? Compre, filha. Não vai. Mas eu posso começar a economizar R$ 1 por dia. Dois, três, 10, não sei. Entendeu? Eu que como horrores. Vou começar a ter uma dieta saudável a partir de hoje. Ó, a partir de hoje, cortei tudo. Fritura, doce, vou virar uma, sei lá o quê, que daria uma saudável, healthy. A pessoa mais saudável do planeta. Minha filha, não é nada drástico. Mas é a partir de hoje eu vou comer menos doce. Eu vou comer doce uma vez só no dia. Sei lá, o que eu vou fazer. Entendeu? Não adianta. Ah, agora eu vou começar a ser mais produtiva. Então, hoje eu vou me organizar melhor. Não. Eu tenho que me organizar melhor todos os dias. Vocês entenderam isso? Tá? Agora, eu preciso me permitir. Então, quando às vezes eu vejo, a gente precisa se permitir. E não é se permitir por causa do outro. Entende? Porque se o outro morrer amanhã, o que que você faz da sua vida? Seja o outro quem for. Você precisa se permitir por você. Isso não é egoísmo, gente. Isso não é egoísmo, tá?
Então, eu estou falando, você precisa pensar em você. Então, vamos lá. Microcomportamentos são nossas escolhas diárias, que quando acumuladas vão gerar algo muito grande. O teu microcomportamento define quem você é, quem de fato você é. Lembra sempre o que a gente já falou. Os filhos, um dia eles vão fazer a vida deles. Eles vão, aprendi isso com a Heloísa. E o marido a gente nunca sabe quando vai dar um vazare, tá? Essa que é fato, tá? Então, a gente precisa pensar na gente. Mudanças reais e efetivas ocorrem nos pequenos comportamentos que nós vamos fazer no dia, tá? Não tem mudança gigantesca do dia para a noite, que é isso que eu estou falando para vocês. O que existe são pílulas diárias. O que existe é você voltar a sua atenção para esses comportamentos diários. Se você hoje se comprometer com mudanças diárias e persistir nessa mudança, aí sim você vai ter uma vida transformada. Aí sim você vai ter uma vida melhor. Vai ter uma vida mais saudável, mais produtiva, vai alcançar resultados que você realmente almeja e etc e tal, tá? O que você tem que pensar? O que hoje me influencia? O que hoje mais me influencia para eu ser a pessoa que eu sou? Observa que o que você faz hoje são coisas que estão justamente no seu controle. E é para isso que você tem que voltar a atenção. Eu não posso voltar a atenção para coisas que estão fora do meu controle. A ação do outro está fora do meu controle. A ação do Lula, nosso presidente, está fora do meu controle. Né? Se o dia vai chover ou fazer sol, está totalmente fora do meu controle. O que está O que faz parte do meu controle é aquilo onde eu tenho que colocar o meu foco, é ali onde eu tenho que colocar o meu olhar, tá? Então, na verdade, o que faz a gente ser quem a gente é hoje é o nosso microcomportamento, é aquilo que você faz no seu dia a dia, que acumulados ao longo do tempo se tornou quem você é hoje, quem a Tatiana é, quem a Eliana é, quem a Andrea é e quem cada uma de nós aqui é, tá? Agora, se eu quero mudar algumas coisas na minha vida, e é óbvio, gente, se você não quer mudar nada, é sinal que você já pode ascender e encontrar Deus Pai, né? E tomara que você encontre, né? Tomara, porque também não tem garantia nenhuma que a gente vai encontrar, esse é fato. Já entendi isso. Mas tomara, tô aqui na torcida. Mas se você não tem mudança, não quer mudança nenhuma para a tua vida, você já tá ótima para ascender. Então, eu acredito que estamos aqui em 13 pessoas, eu acredito que todas nós queremos alguma mudança, uma que seja. Então, o que vai me ajudar a ter essa mudança, a alcançar isso que eu desejo? Pequenos comportamentos, que repetidos de maneira consistente, que repetidos de maneira inteligente e estratégica, vão me trazer grandes transformações, tá? O que a gente precisa pensar? É como se você fosse o número 300. Hoje, você é o número 300. Se você piorar 1% a cada dia, você vai chegar depois no final de um ano, você tá zerada, filha. Você tá no limbo. Você tá péssima. Agora, se você melhorar 1% a cada dia, no final de um ano você vai estar 38%, 38 vezes melhor do que você é. Então, isso aí tá maravilhoso. Você vai estar fantástica, maravilhosa. Então, o que eu preciso entender aqui? Aqui, achei que eu tinha um slide aqui. Ah, tá aqui. Que eu já passei aqui. Pequenos comportamentos, então, repetidos de maneira consistente, vão, de maneira consistente, inteligente e estratégica, vão construir grandes transformações. E aí eu coloco aqui para vocês isso que eu acabei de falar. Se eu não procrastinar só hoje, eu não me tornarei uma pessoa disciplinada. Se eu não comer um doce só hoje, eu não vou me tornar uma pessoa saudável. Se eu poupar só hoje, eu nunca vou ser milionária. Se eu estudar inglês só hoje, eu nunca vou ser fluente. Tá? Então, o que eu fizer só hoje, o que eu quero dizer aqui? O que eu faço pouco? O que eu não volto minha atenção? O que de fato eu não me empenho em mudar? Eu não vou mudar. Por quê? Tatiana, mas eu tô fazendo. Eu tô fazendo há uma semana. Eu tô fazendo há um mês. Eu tô fazendo já há um dia. Não adianta, gente. A gente é resultado do nosso microcomportamento. Agora,
esse resultado ele aconteceu por conta da constância e da consistência. Ninguém fica obeso de comer doce só um dia. Ninguém fica milionário de trabalhar e poupar dinheiro só um dia. Ninguém conquista uma corte de vendas por trabalhar bem só uma semana. Ou uma corte de inícios, ou um carro cor-de-rosa, ou etc, etc e tal. Tudo aqui a gente precisa de constância, de consistência. São pílulas diárias. Agora, para eu fazer isso acontecer, eu preciso trabalhar o meu autocontrole. Eu não vou conseguir falar dos mecanismos de autossabotagem, mas eu vou trazer isso para vocês depois. Eu preciso trabalhar o meu autocontrole. E aqui eu quero ajudar vocês. Porque às vezes o que está acontecendo é que esse autocontrole está baixo demais. O que é autocontrole? É a tua capacidade, vocês estão vendo os slides? É a tua capacidade de regular ou de impedir que os seus desejos, emoções e sentimentos governem o seu comportamento. Tatiana, eu estou muito down. Logo, não vou trabalhar. Eu estou muito desequilibrada. Logo, não vou para aquela sessão. Eu estou assim, logo eu não faço isso, logo eu estou assado. Então, não esquece tudo isso. A gente precisa trabalhar no nosso autocontrole. E eu vou dar aqui para vocês remédio para vocês trabalharem o autocontrole de vocês. Porque o que eu vejo geralmente é que esse autocontrole. Vocês têm que entender uma coisa: autocontrole é igual combustível. Tá? Para você andar de carro, você não coloca combustível, álcool, gasolina nele? Quando começa a diminuir esse combustível, você tem que colocar de novo. Porque se você não colocar, o carro vai parar. A gente é a mesma, o nosso autocontrole é a mesma coisa. Se a gente não tiver abastecendo ele, se a gente não tiver cuidando dele, ele vai parar, ele vai sumir, ele vai ficar bem pequenininho. E aí você deixou. Quando você deixa de ter autocontrole, tudo vai dar ruim. Vai dar ruim. Você quer que eu te dê um exemplo? Quando você já está muito cansada, e às vezes você tem uma discussão com o seu marido. Você está cansada, você teve um dia estressante, você teve um dia de trabalho, e ainda chegou aquele homem e vem querer discutir com você. Meu Deus do céu, você fala não, hoje não, não dá. Sugestão: não discute, minha filha. Não discute, cale-se. Vá descansar e deixa para o dia seguinte. Uma coisa que acontece com uma certa frequência aqui na minha casa, por exemplo, eu gosto de dormir com a casa toda arrumada. E eu faço e gosto de realmente dormir com tudo organizado. Mas tem vezes que eu não dou conta. Tem vezes que eu tô cansada. E eu olho assim, eu falo, putz, hoje eu não vou dar conta. Muitas vezes eu ia arrumar, mas sabe o que eu vi? Guarda-roupa. Esse é o melhor exemplo. Guarda-roupa passada. Para mim, é o cão guarda-roupa passada. Guarda-roupa. E eu sou chata com armário, eu gosto de arrumar bonitinho. Então já tiveram vezes de eu arrumar as roupas, estando cansada, guardar as roupas estando cansada e ficar uma nhaca no armário. E aí agora eu aprendi. Eu olho aquela roupa passada, já é 7 horas da noite, 8 horas da noite, eu já não tenho mais vontade nenhuma de guardar roupa dentro do armário. E aí eu olho para aquilo e eu falo, que bom, vai ficar aí. Amanhã de manhã, quando eu acordar, depois de fazer a minha rotina ali, eu guardo essa roupa. E é o que eu faço atualmente. Tá? Às vezes eu volto da escola, de trazer a Bruna, de levar a Bruna para a escola, e eu vou arrumar roupa, vou guardar roupa. Porque eu já vi que eu fazer isso quando eu estou esgotada fisicamente, eu fico minhaca, eu guardo tudo mal, eu faço uma zona e etc e tal. Então, é entender que autocontrole é uma coisa limitada. Nenhuma de nós aqui tem autocontrole para dar e vender. Uhul! Meu autocontrole está sempre lá em alta. Não, mas nós vamos entender como é que nós vamos melhorar esse autocontrole. Porque se você melhorar o teu autocontrole, você vai conseguir desenvolver esses microcomportamentos que às vezes para vocês é tão difícil por causa que você está sem autocontrole. Você vai ver que muitas de vocês às vezes estão sem autocontrole.
E eu quero mostrar para você como recuperar isso, como colocar gasolina aditivada nesse motor, tá? Não é aquela gasolina frouxa também, é aquela gasolina aditivada, tá? Para a gente realmente ter esse motor aí em movimento, tá? De maneira produtiva, de maneira focada a produzir o resultado que você busca, tá? Então vamos lá, o que que a gente tem que aprender? Substituir o calor das emoções pela frieza das cognições. Não adianta, gente, tá? A gente está com um problema aqui no condomínio. Teve uma reunião semana passada. Tem um grupo de WhatsApp aqui. Um xinga o outro pelo grupo do WhatsApp, que é uma coisa, uma baixaria lascada, tá? Pois eu posso até mostrar para vocês aqui. Aí eu fiquei olhando aquela baixaria lascada ali. E eu falei, meu Deus do céu, uma das pessoas que faz essa baixaria lascada é o meu marido. O meu marido, ele é uma pessoa inteligente, mas o meu marido é uma pessoa colérica. Colérica. Em alguns momentos é muito fácil você tirar ele de si. Então ele fica ali discutindo no grupo do WhatsApp. E eu vendo aquilo, gente, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fui e coloquei uma mensagem. Depois eu vou mandar. Pede a mensagem que eu vou mandar para vocês. Mandei a mensagem ali. Da minha cabeça, eu fiquei olhando aquilo, fiquei olhando, eu falei, não, eu preciso colocar alguma coisa, porque começou a me incomodar. Aí eu coloquei. E aí eu vou falar para vocês que quando eu vejo que eu vim me transformando ao longo dos anos, porque eu fui uma pessoa muito mais voltada para as emoções do que para muito mais emocional do que racional. E eu acho que eu fui assim durante talvez um bom tempo na minha vida. Mas hoje eu vou afirmar para vocês que eu sou muito mais racional do que emocional. Tatiana, o que que aconteceu? Aconteceu que eu fui ficando uma pessoa mais velha, né? Aconteceu o meu trabalho, aconteceu quando eu lidero pessoas, então eu não posso ser uma pessoa emocional, colérica, né? Senão vai ser tiro, porra de bomba o tempo todo. Apesar de eu ainda escorregar, eu escorrego. E aí eu vou contar quando eu escorreguei, por exemplo, eu fiz um evento no hospital com a Nani, por exemplo, né? E foi maravilhoso, muito gostoso trabalhar com ela, muito gostoso trabalhar com todas as consultoras que lá estavam. Por quê? Porque foi leve. Foi leve, as pessoas trabalharam divertidas e tal. Chegou na hora de fazer o fechamento. Comecei a ver aquele fechamento, tinha um monte de coisa ali que estava faltando. E aí aquilo me deu um nervoso e eu fui grossa. Quando eu fui grossa, eu dei a primeira patada ali, devia ser mais de meia-noite, o que não justifica, mas é importante a gente começar a se conhecer. Eu dei a primeira patada. Aí eu falei: chega, gente, não dá mais. Antes de eu ter esse autoconhecimento, eu iria continuar, porque eu gosto de finalizar as coisas, eu gosto de finalizar, eu gosto de sair de lá com tudo resolvido. Mas eu vi que eu já não tinha mais condição de fazer aquilo. Eu não tinha mais condição de finalizar aquele fechamento. Então, naquele momento, quando eu dei a primeira patada e foi bem na Nani, eu falei assim: tá na hora de eu parar, porque senão eu começo a dar patada aqui, porque eu já sei como eu sou. Então, eu falei: chega, chegou, gente, não dá mais. Amanhã eu faço isso. Quem puder, se puder alguém estar comigo, ótimo, maravilhoso, senão eu faço sozinha. Mas é amanhã, não tenho mais condição de ficar aqui. Então, vocês entenderam que isso é autoconhecimento, gente, né? Então, assim, quantas e quantas vezes eu fui além do meu esgotamento físico ou mental e aí dava ruim. O armário ficava mal desarrumado. A discussão ficava ainda mais intensa. Então, aquilo que era pequenininho, às vezes se transformou. Quantas vezes isso aconteceu mesmo? Discutindo com meu marido, deu ir, e deu ir, e deu ir, e deu ir, até ficar uma coisa grande, falar, meu Deus do céu, agora nós estamos no fundo do poço, agora já não mais. Já entendo perfeitamente e eu sou a primeira a me calar. Fala, não dá mais. Esgotou o autocontrole de um lado e do outro, agora não dá mais. Deixa baixar e aí a gente conversa. Vocês entenderam o que eu tô falando? Tá? Então, eu dei um exemplo para vocês de algo
pessoal de algo profissional, que às vezes acontece, tá? Mas se você tem esse autoconhecimento, você vai saber, você vai identificar mais rápido, tá? E é isso. A gente precisa aprender isso. Ai, mas eu sou muito emocional. Então precisa transformar essa emoção em cognição. Porque senão você vai distribuir porrada para tudo quanto é lado. E sabe o que faz as pessoas que distribuem porrada, as pessoas que são sincericidas demais, que agem pela emoção e não pela cognição, elas tendem a afastar o outro. Não tem como. Eu tendo a afastar. Por quê? Porque o outro até tolera uma vez, duas vezes, mas ele não tolera periodicamente, tá? Outra coisa que eu preciso tomar cuidado quando eu tô com esse meu autocontrole aí ruinzinho, gratificação adiada. O que é isso? Capacidade de dizer não a uma gratificação imediata para algo maior. Então, assim, eu quero, e eu sei que isso pode me trazer benefício agora, comer esse chocolate maravilhoso, mas eu vou estar ainda mais longe daquilo que eu busco. Eu estou economizando, eu saí para almoçar. Poxa, eu queria tomar esse drink. Mas esse drink vai deixar a minha conta ainda mais cara e vou ficar ainda mais longe da economia que eu quero fazer. Vocês entenderam isso? Então, assim, eu preciso regular isso. Eu não posso fazer algo hoje que eu possa me arrepender ou que isso que eu faço hoje vai me deixar mais longe da pessoa que eu quero ser ou do projeto de vida que eu quero ter. Então, às vezes, a gente precisa fazer alguns ajustes agora para ter mais ou ser mais daqui a um tempo. E talvez aqui entra muitas vezes a parte financeira. Nós não vamos falar dela hoje, mas isso está bem relacionado com a live que eu fiz terça ou com a aula que eu dei quinta, de liberdade financeira. Porque às vezes a gente tem que regular uma despesa aqui, neste momento, para mais para frente a gente ter algo maior. Entende o que eu estou falando? Agora, por que a gente perde o controle? E agora eu vou falar para vocês e vou falar o remédio, tá? Por que a gente perde o controle? Primeiro, cansaço, tá? Então, assim, cansaço. Falei para vocês, às vezes, quantas vezes você deu uma patada sem necessidade porque você estava simplesmente cansada, esgotou. E aí, você deu uma patada num filho, no marido, numa consultora, numa diretora, né, numa mãe, porque você estava cansada. Tatiana, se eu tô cansada, o que que eu tenho que fazer? Tem que descansar, minha filha. Tem que descansar. Então, gente, depois de uma semana toda de trabalho, para quem trabalha direitinho, chega na sexta-feira, você vai estar mais cansada. Sexta-feira não é o dia de você arrumar a discussão. Não é o dia de você querer discutir relação. Não é dia de você. Não é dia, gente. Sexta-feira o povo tá cansado. Você quer fazer isso? Vem para segunda-feira. Na segunda-feira, treinamentos de segunda-feira maravilhoso. Você imaginou se eu fizesse esse dia inteiro de treinamento na sexta? Quem ia me aguentar? Nem eu ia me aguentar. Não dá. Então, segunda-feira, o Dia Mundial do Descanso, da vivacidade, da alegria, do começo. Rorã. Você tá ali, ó, cabeça descansada. Outro ponto que diminui o seu autocontrole: má nutrição. Má nutrição. Para você se nutrir melhor, o que você precisa? Você precisa começar a pensar naquilo que você está comendo. Não é simplesmente comer porque está comendo. Então, não deixa estar com muita fome para você abrir a tua geladeira. Porque quando você está com muita fome e você decide comer, você vai comer o pão, que é mais fácil. Você vai comer o que é mais fácil ali, é o pão, é a torrada, é a esfirra. Vai pedir uma pizza. Por quê? Porque ali é mais fácil. Tá? Então, má nutrição, cuidado para você não comer caloria vazia, sem necessidade, né? Coisas que não vão te trazer realmente benefícios, tá? Então, o que que eu preciso? A perda de autocontrole pode ser por conta da má alimentação. Tá alimentando mal, tá comendo muito carboidrato, muito doce, né?
caloria vazia, poucas substâncias, como é que chama? Poucas, poucos nutrientes. E aí você vai ficando cansado, tá? Outro ponto, aflição emocional. Você tá com problema, você tá triste, você tá angustiada, você tá se sentindo insegura. Então, aí, o que que você tende a ficar? Você tende a ficar depressiva, impulsiva, você tende a ficar indisciplinada, tá? Tristeza. Quando a gente tá triste, você fala assim, ah, eu mereço. Aí eu vou comer uma barra de chocolate, ah, porque eu mereço. Tá bom, mas ao mesmo tempo você tava querendo emagrecer, comer uma barra de chocolate. Você tá mais distante daquilo que você quer ser, daquilo que você precisa. Então, a aflição emocional é uma coisa que é ruim, tá? Você precisa resolver. Como é que resolve? Vai fazer terapia, vai ter um contato com a natureza, vai andar no parque, vai abraçar uma amiga, vai ligar para uma amiga, vai falar com uma irmã, com uma mãe, eu não sei com quem, com uma terapeuta, vai buscar aliviar isso, tá? O que ajuda também a gente a perder o controle é a falta de familiaridade. Nunca fiz isso, nunca fiz essa atividade e começo a fazer. Isso me gera maior gasto energético, porque busca maior atenção e eu tendo a ficar esgotada mais fácil, tá? Então, se qualquer ação que você começa a fazer, a desenvolver, e você não tem familiaridade com ela, isso tende a te deixar mais esgotada, certo? O que eu vou fazer então, Tatiana? Já que você tem que fazer essa ação, dê o seu melhor. Dê o seu melhor, tenta estar ali presente, fazendo o teu melhor, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Fiz aula de maquiagem aqui com as mulheres que eu conhecia. Para mim é desconfortável atender quem eu conheço. Para mim é desconfortável eu atender quem eu tenho mais intimidade, né? Por conta de perspectiva do outro mesmo. O outro espera algo. Eu não sei se eu vou cumprir. Isso me incomoda. Então, o que que eu busco fazer? Poxa vida, vou tentar dar o meu melhor, vou dar o meu melhor e vou estar aqui, realmente conectada com essas pessoas, sem voltar a minha atenção para o que está acontecendo ali do outro lado. Então, eu estou aqui, conectada, tá? Outra coisa, focar no problema ou na dificuldade. Estou com um problema. Se eu ficar pensando só no problema, eu estou lascada, né? Então, quando eu volto a minha atenção só para o problema, isso tende a me esgotar. Isso tende a tirar todo o meu foco. Isso tende a realmente desviar a minha atenção. Então, se eu estou com um problema ou com dificuldade, eu vou. Qual é o problema? Como é que eu posso resolver esse problema? Então, eu vou focar na solução do problema, na oportunidade. Exemplo, estou sem dinheiro. Não adianta eu ficar pensando que eu estou sem dinheiro. Adianta eu pensar que eu tenho que trabalhar mais. Ou eu tenho que ser mais produtiva naquilo que eu estou fazendo. Então, eu vou voltar o meu foco para o problema, tá? Vou buscar oportunidades para resolver esse problema. Às vezes, a gente não consegue identificar isso sozinha. Às vezes, a gente precisa de alguém para ajudar a gente a identificar, tá? Outra coisa, estou fazendo algo, mas não tenho vontade de fazer. Eu só fiz isso porque eu me senti controlado. Aí eu queria, eu fui no treinamento de diretoras, mas não queria estar aqui. Eu queria estar fazendo uma ação. Mas eu fui porque a Tatiana encheu tanto o saco, ela fala tanto esse negócio da importância de nos treinamentos da empresa que eu vim. Então, já que você está lá, aproveita. Fica ali. Fica ali. Ah, mas eu só vim porque a Tatiana encheu meu saco. Então fica. Já que você tá, fica. Senta a bunda, esquece o celular e foca naquilo que você tem que fazer. Tira proveito dessa situação. Entendeu o que eu tô falando para vocês? Tá? Dissonância cognitiva. Ah, fui no churrasco sábado, vai, suponho. Fui no churrasco sábado, aí só fui, porque, poxa, ia ficar muito chato eu não vim, né? Poxa, a Tatiana, caramba, ela é tão gente boa comigo, né? Ela fez tanta questão da gente estar aqui junto e tal, se organizou. Ai, mas eu não queria estar aqui. Já que você estava, então fica lá, faz o teu melhor, seja simpática. Aproveita para conhecer mais da outra diretora, para saber o que que ela faz, para aprender com uma, para aprender com outra, né? Para conhecer o marido de uma, de outra, ver se são gente boa, se não são, né? Quem sabe vocês não começam a sair juntos, isso vai fazer bem para um, para outro, não sei. Entendeu? Então, já que você tá lá, aproveita, minha filha. Entendeu? É nesse sentido, tá?
Dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva, gente, é uma das coisas que a gente não precisa fazer no nosso trabalho. O que é dissonância cognitiva? Quando fazemos algo que contraria nossos afetos, nossas crenças, nossos valores, tá? E esse autocontrole, ele se esgota. Então, às vezes, quem trabalha no mundo corporativo tem que fazer isso. Pode ser que em algum momento a gente tenha que fazer isso por conta de uma ação, de um evento, de algo específico. Eu não consigo exemplificar muito isso para vocês, porque eu penso que no nosso trabalho é muito difícil a gente precisar transpor algum valor. Ontem o meu pastor falou, inclusive, em relação a isso, que seria muito difícil para ele trabalhar no mundo corporativo, porque ele sabe que muitas vezes, quando a gente trabalha no mundo corporativo, a gente tem que se submeter, e submeter, às vezes, os nossos valores por conta de um trabalho aqui, de um trabalho ali, ser política aqui, ser política ali. E ele falou: Olha, eu agradeço a Deus que ele me trouxe para pastorear, porque eu não preciso fazer isso. Até penso que às vezes ele até deve precisar fazer, mas talvez numa proporção menor do que quem está, por exemplo, no mundo cognitivo. E penso que nós também é a mesma coisa, nós que desenvolvemos esse trabalho, né? Eu penso assim, será que teve alguma vez que eu precisei transpor os meus valores para desenvolver? Eu não consigo exemplificar isso para vocês, se teve alguma vez. Se eu conseguir, depois vou pensar melhor nisso. Se eu conseguir exemplificar, eu trago isso para vocês numa próxima aula, que não vai ser semana que vem, por conta de ser o primeiro dia, que vai ser na outra segunda. Eu prometo que eu trago para vocês. Mas eu realmente não consigo pensar, tá? Em algum momento que eu tenha que ter feito isso. Outra coisa, frequência cardíaca, tá? Quem tem frequência cardíaca, variação na frequência cardíaca, tende a ter um menor autocontrole. E aí tá o remédio. Atividade física. Para quem é o remédio, né? Para essa pessoa. Às vezes você tem um marido que está no mundo corporativo e ele precisa. Qual é o remédio? A pessoa precisa ter um propósito, tá? Precisa ter um propósito. Porque se ela não tem um propósito, essa dissonância, ela não vai. Se ela não tem um propósito, esse autocontrole dela, ela vai mandar todo mundo para aquele lugar. E aí o negócio vai ficar pior do que estava. Então, às vezes, ela precisa se submeter em alguns momentos, e para isso ela precisa ter um propósito. Assim ela suporta esse caminho, tá? Frequência cardíaca, então, precisa fazer atividade física, precisa dormir bem, precisa de uma alimentação boa, tá? Já estamos terminando. Fiquem aí. Flutuação hormonal, às vezes precisa de uma reposição hormonal. Precisa de reposição hormonal, não tem jeito, tá? Idade. Conforme a gente vai ficando mais velho, né, ou a gente, conforme a gente vai ficando mais maduro, né, mais autocontrole nós temos. Quanto mais novo, menos autocontrole. Então, a gente precisa também entender isso e respeitar esses limites da idade. Entendeu? Então, eu dei para vocês. Quando é que a gente foge desse autocontrole e como é que a gente vai cuidar para ter autocontrole? Então, eu preciso nutrir esse meu autocontrole, porque essa nutrição é essencial para mudança de comportamento. É essencial eu conhecer os meus limites e treinar os meus limites. E aí eu vou falar para vocês, hoje eu trouxe aqui para vocês, que às vezes as pessoas falam, o que eu tenho muito é essa baixa de energia, eu me sinto às vezes muito cansada, eu me sinto assim, não é só na sexta, eu me sinto diariamente. Gente, eu vou dar para vocês, eu já fiz acompanhamento um tempo com um nutrólogo, né? E agora eu comprei um curso faz um tempo de nutrição e a nutricionista recomendou isso aqui, ó, Super Coffee, não sei se vocês conhecem. Isso não é energético, tá, gente? Não dá para você tomar Monster todos os dias. Não dá. Isso aqui é bem legal. Eu tomo isso logo cedo. Super Coffee chama, tem de vários sabores. Isso aqui não tem contraindicação, tá? Então, recomendo. Se você sente muito cansaço, se você sente que você está sempre esgotada, isso aqui é interessante. Eu tomo isso de manhã, tá? E às vezes tomo isso para treinar, mas geralmente não tomo para treinar, não. Eu tomo de manhã. Gosto. Conheci não faz muito tempo isso. Fez muito sentido para mim, tá? Você compra na internet, consegue procurar mais barato. Aqui no Tatuapé, no lugar mais barato é o Mambo. Virou, mexeu, eles colocam uma marca. É essa marca que tem que comprar, tá? Não compra o genérico, não. Aqui, Super Coffee. Vocês anotam aí. Super Coffee, tá aqui. Você procurar agora na internet, você já consegue achar. E aí,
Eu tenho também, isso quem me recomendou foi o nutrólogo TCM. Esse TCM aqui é do Pura Vida. Ele é uma extração de um óleo de coco especial, tá? O que que tem aqui nesse óleo de coco? Você precisa tomar junto com o café. Vocês que gostam de café ou de chá, você coloca uma colher de sopa. O café ou o chá, chá com cafeína, né? Eles têm a cafeína e a cafeína, ela tende a fazer um boom, dar um boom em você. E aí você fica esperta e aí quando diminui, você precisa de outro café. Então tem gente que toma muito café durante o dia por causa disso. O TCM, esse óleo, faz com que essa cafeína, a duração da cafeína, dure mais tempo. Então, você toma uma xícara de café e você vai sentir essa energia. Ó, o meu tá bem no fim, eu tenho até que comprar outro. E o Super Coffee eu compro, acaba, eu compro. Não deixo nem acabar, eu já compro. Tem de vários sabores, você vai experimentando um sabor e outro. Compra lá o sabor que você mais gosta. Esse aqui eu acho que é o tradicional. Não, é vanilla latte. Mas eu gosto muito desse aqui, é de chocolate, tá? Eu não sei, o meu marido tem labirintose, Dalva. Eu não sei, você toma café? TCM você pode. Você toma café, que eu sei. TCM você pode. Eu acho que isso aqui não tem contraindicação nem para quem tem labirintite, porque meu marido tem labirintose e ele não, que é um derivado aí da labirintite, não teve problema nenhum com isso, viu? É, Então aqui, gente, tá aqui. Mas também não sei se você precisa disso, viu, Dalva? Porque eu acho que você tem energia. Eu tomo, tá, gente? E aí vocês falam assim: ah, Tatiana, Isabela vive falando, essa Kelly tem uma energia. Coloca esse teu áudio aí, nossa, que energia é essa? Eu falo, gente do céu, tem uma energia mesmo, mas eu tenho minhas coisas aqui, tá? Monster, essas coisas, vocês vão me ver tomar só quando eu não tenho esses recursos, que vai ser num final de semana, às vezes, quando estou dando uma aula. Então aqui é um recurso bacana, tá? Para tomar, não dá para tomar isso à noite, tá, gente? Eu não tomo, porque senão eu fico pilhada e eu não vou dormir, tá? E eu vou fazer esse teste do marshmallow, gente, que eu vou fazer com a Bruna, eu vou filmar. Hoje eu até falei com ela, eu falei, à noite eu vou fazer um teste com você. Vai ser o teste do marshmallow para ver onde está o autocontrole dela. Vocês que têm criança podem fazer aí, procura na internet depois como é que faz. Eu vou filmar, depois eu vou. Quero ver como é que ela se comporta, como é que está o autocontrole da Bruna nesse teste de marshmallow. Eu não tenho, não sou habilitada para fazer esse teste, né, gente? Eu não sou psicóloga, nem psicopedagoga, nem nada do gênero, mas vou fazer só para me divertir aqui e ver como é que a minha menina se comporta, tá? Então é isso, gente. Então a ideia de hoje é a gente buscar cada vez mais esse autoconhecimento, trabalhar esse autocontrole para que a gente vá em direção a esses microcomportamentos, para que a gente consiga estabelecer esses microcomportamentos, tá? Eu vou, na próxima aula, já trazer quais são os pontos, quais são os mecanismos que a gente usa de autossabotagem para não desenvolver esses microcomportamentos, tá? Eu quero até que vocês me deem esse feedback, então essa aula a gente volta agora não sei quando, porque tem mês que vem, semana que vem, tem isso da Mary Kay. Na outra aula a gente precisa conversar, talvez daqui 2, 3 semanas. Mas eu quero que você. É bom que você vai ter tempo para digerir tudo isso. Essa aula ficou gravada e eu vou mandar para você. Você assista quantas vezes você achar que é necessário. Mas o que eu quero sugerir para vocês é que vocês trabalhem o autocontrole de vocês, tá? Trabalhe o autocontrole, o teu autocontrole. Respeite seus próprios limites. Quando você estiver irritado e ansioso, ame o silêncio. No primeiro momento de tensão, produzimos nossos maiores erros. Por isso que quando você estiver com raiva, estressada, cansada, não é o momento de você decidir nada, de você discutir nada, de você finalizar nada, tá? Para você tomar uma atitude, você tem que estar com a tua mente descansada. Combinado? Tranquilo? Vocês são maravilhosas. Eu amo vocês. Marquem. Os slides eu não vou compartilhar, tá? E eu não vou compartilhar porque essa aula é uma aula que eu quero dar para a área toda. Essa aula me deu muito trabalho. Vocês não imaginam como eu tive que estudar para fazer, para desenvolver essas aulas. Então, esse é um trabalho meu, meus amores. Isso aqui eu não vou compartilhar os slides, mas a aula está gravada e vocês podem ver e rever quantas vezes vocês quiserem.
tá? E eu vou dar essa aula para a área toda, mas eu quero dar no Instagram, porque assim a gente pode beneficiar outras pessoas, né? Que não só da nossa área nacional e vai ficar lá no meu Instagram. E depois que eu der no Instagram, eu compartilho com vocês com todo prazer. E eu adorei, Nani, tira uma foto aqui. Eu adorei que a maioria tá de câmera aberta. Aí, ó, como vocês são lindas, viu? Tá? Ah, pera. Tá bom. Deixa eu ver qual é o meu melhor lado. Acho que é esse aqui. Tá? E quem tá de câmera fechada é porque vocês estão peladas. Peladas e com virote de cabelo e tão horrorosas, tá? Então eu não quero ver vocês. Porque mulheres nuas não me chamam atenção. Já estou avisando, tá? Gente, ó. E tá gravando, né? Castanha, esqueci. Beijos. Fiquem com Deus. Amo vocês e eu vou compartilhar as aulas gravadas de hoje. Beijos.